Aqui um bate-papo que a Lara Cursino teve com o nosso analista internacional Eric Wilson sobre a participação de Elon Musk, sempre muito polêmica, né? A participação de Elon Musk no governo dos Estados Unidos nessa atual gestão de Donald Trump. E Musk negou acesso a um plano ultra secreto, pediu processo contra funcionários do Pentágono que vazaram informações falsas. Olha, você vai entender toda essa história na conversa que a gente coloca aqui na tela do Poder Expresso. Lara Cursino com Eric Wilson. Mais uma sexta-feira aqui com o nosso analista internacional Eric Wilson para tratar dos principais temas envolvendo os Estados Unidos na semana. E ontem a gente teve uma situação que está diretamente ligada ao Brasil, porque deputados americanos protocolaram um pedido ao governo Trump para que ele puna com severa lei Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses deputados que já vinham criticando Alexandre de Moraes em outras oportunidades, alegam que o ministro brasileiro aplica uma ditadura aqui no Brasil a partir do seu cargo de poder no Supremo Tribunal Federal e também relaciona ali com o governo Lula, enfim. É uma situação que já vem sendo comentada por esses deputados e que agora teve ontem esse pedido protocolado por esses parlamentares. Eu vou pedir aqui a João, nosso operador, para colocar o pedido protocolado na tela para a gente dar uma olhada. Pois é, esse pedido aí foi protocolado ontem, como eu disse, e a gente espera desdobramentos. Até o momento o governo Trump não se posicionou, mas essa é uma situação que já vem acontecendo, né, Eric? Essa crítica por parte de republicanos em relação a Alexandre de Moraes, em relação ao governo Lula e as situações que vêm acontecendo no Brasil diretamente ligada a Jair Bolsonaro, ex-presidente, e a bolsonaristas, né? Muito boa tarde, Lara. Sim, é verdade. Não é nenhum segredo que muitos políticos da direita americana, especialmente aliados de Donald Trump, veem o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, como um símbolo de autoritarismo judicial. Essa visão ganhou força depois de Moraes liderar investigações e punições contra a desinformação, uma história que vocês aí no Brasil conhecem muito bem. Mas para a direita trumpista, isso lembra ações que limitam a liberdade de expressão, uma bandeira central do movimento conservador nos Estados Unidos, teoricamente, né? Agora, depende de quem está falando de quem, né? Porque, às vezes, seja quando alguém quer falar algo contra o governo Trump, ou seja, também não gosto disso, mas normal. Mas o que acontece, Lara, é o seguinte, que Elon Musk, é dono do X, o antigo Twitter, ele intensificou essa crítica em 2024, ao acusar o Moraes de exigir a remoção de perfis e conteúdos sem transparência e de ameaçar funcionários da plataforma do Brasil. E o Musk classificou as ordens como, acho que usou a palavra até uma coisa tirânica, usou uma linguagem assim, se não me engano, e ele falava que isso violava os princípios democráticos. Mas para ele e muitos conservadores aqui nos Estados Unidos, Moraes representa censura estatal e abuso de poder judicial. Agora, nesse contexto, eu acho que alguns conservadores americanos aproveitaram o ensejo do Musk estar numa posição tão chave agora no governo do Trump e passaram a pedir para o Trump formalmente que ele aplique a lei Magnitsky. Magnitsky Act é uma lei aqui nos Estados Unidos que foi criada basicamente para censurar políticos assim de outros países, ou seja, iniciou na Rússia, que estão sendo acusados de abuso de direitos humanos ou de graves crimes no exterior. E eles estão querendo aplicar essa lei contra o Alexandre de Moraes. Essa legislação permite ao governo sancionar estrangeiros envolvidos em corrupção ou outras violações graves. Então, basicamente, estão colocando Moraes, ou seja, no mesmo patamar de umas pessoas que foram sancionadas por ter matado pessoas na Rússia, né? Então, é uma medida muito forte, né? Então, assim, vai ser interessante ver até que ponto o governo Trump
aceita usar isso, porque não há nenhum segredo de que existe já uma certa empatia entre a direita brasileira e a direita americana, o movimento Trump, mas isso se meter demais, ou seja, no meu ver, na política interna do Brasil, em outro país. Mas, como a gente tem visto, ou seja, o Trump está fazendo tudo diferente nesse novo governo, nesse mandato. Ou seja, então, não está fora da possibilidade que ele realmente poderia usar essa lei Magnitsky assim, para poder sancionar o Moraes. Pois é, Eric, e os deputados que protocolaram essa carta, enviaram essa carta à Casa Branca foram Maria Elvira Salazar e Rich McCormick. Maria Elvira Salazar, que inclusive já viralizou algumas vezes aqui no Brasil, justamente por críticas a Alexandre de Moraes. Inclusive, uma vez ela chegou a aparecer no parlamento com uma foto do ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer essas críticas, para dizer que ele era uma ameaça aos Estados Unidos, uma ameaça à democracia brasileira. Enfim, mas eu queria entender de você o seguinte: o que é que o governo Trump pode fazer, de fato? Como é que ele pode punir Alexandre de Moraes nesse caso? Primeiro, essa lei permite o governo a negar qualquer entrada no país, ou seja, pode ter restrições de visto, pode incluir congelamento de bens, ou seja, se ele tem propriedades aqui nos Estados Unidos, como muito brasileiro tem, ou seja, podem apreender esses bens, ou se ele tem contas bancárias aqui, essas contas bancárias podem ser também congeladas. Ou seja, ele pode dificultar muito. Eu não sei, pessoalmente, não sei até que ponto o Alexandre de Moraes tem bens e tem interesses aqui nos Estados Unidos, mas o governo facilmente pode dificultar o aproveito dele, inclusive. Se eu fosse Alexandre de Moraes, se eu tivesse, por exemplo, contas bancárias aqui nos Estados Unidos, eu já estaria mandando esse dinheiro para outro lugar desde hoje, né? Porque assim, uma vez que o governo congela os contas bancárias, etc. e tal, ou seja, dificilmente você recupera. Ou seja, mas isso é uma medida muito forte. Você usa isso normalmente para combater o narcotráfico, para combater terrorismo, combater atores de outros estados que são, por exemplo, no Irã, Líbia, Cuba, Venezuela, etc. Então, seria uma medida bastante forte, hein? Bom, Eric, mudando de assunto, mas nem tanto, porque a gente vai continuar a falar sobre Elon Musk, que você já mencionou aqui, porque ele teve, de fato, embates diretos, foi o integrante do governo Trump que teve embates diretos com Alexandre de Moraes aqui no Brasil, como você já mencionou. Essa semana ele deu o que falar mais uma vez, né? A gente conversou na semana passada por causa da crise, né, que ele vem enfrentando ali no governo, insatisfação por parte de funcionários, ele que chefia o Departamento de Eficiência Governamental. A gente também conversou sobre as ações da Tesla, a montadora, que é de propriedade dele, que vem enfrentando uma queda brusca nas ações. Hoje, mais um capítulo, a gente conversa sobre Elon Musk e os Estados Unidos, porque ele foi visto no Pentágono e houve a informação de que ele teve acesso a um plano secreto para uma possível guerra contra a China. Hoje ele já negou, ele disse que foram informações falsas, ele publicou no X, né, no Twitter, na rede social dele, essa informação de que era uma fake news, de que isso não existiu, de que ele apenas visitou o Pentágono por questão protocolar mesmo. Mas o que a gente sabe até o momento sobre essa situação envolvendo o Pentágono, esse possível plano secreto de uma guerra contra a China e o envolvimento de Elon Musk nisso tudo? Essa notícia vazou ontem da New York Times. Teve fontes dentro do Pentágono que estavam muito preocupados com a história do Elon Musk visitando o Pentágono e tendo acesso a informações, além de ele já tem a possibilidade, pela posição que ele já tem no DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, de ver certas coisas classificadas, mas o que ele estaria vendo dentro do Pentágono é outro tipo de classificação secreta, ou seja, uma coisa que apenas os generais de mais alto nível têm acesso. E os funcionários do Pentágono ficam tão preocupados com essa possibilidade que até alertaram a New York Times e o Wall Street Journal, que é um jornal extremamente conservador aqui nos Estados Unidos, ou seja, também
disse a mesma coisa, que tiveram notícias de fontes dentro do Pentágono que isso de fato ia acontecer. Muita gente acha, analisando, que Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, está preocupado que o DOGE, que é esse órgão que o Elon administra, que corta os gastos, e muita gente acha que corta de forma mais ou menos aleatória, que ele agora vai mirar o Pentágono e o orçamento gigantesco do Departamento de Defesa. E muita gente que defende essa visita do Elon e defende o governo Trump acha, bom, de repente o secretário está querendo mostrar o quão complexo é o trabalho do Pentágono e do Exército americano, para ele, assim, para o Elon deixar de querer cortar muitos gastos dentro do Pentágono sem a anuência do próprio secretário. Mas a controvérsia gira em torno disso tudo, que, assim, que ele estaria indo para o Pentágono e apenas, em vez de fazer apenas uma visita normal, ou seja, para conhecer as pessoas, essas coisas todas, que ele estaria lá para discutir planos estratégicos sobre um possível conflito com a China. Então, isso também apresenta para o Elon, ou seja, um grande potencial conflito de interesse, porque o SpaceX e também o Starlink, ou seja, são duas empresas, dois produtos que o Elon tem uma grande posição acionária, estão muito envolvidas em comunicação militar. Então, mais que empresário com fortes interesses comerciais na China também, como o Tesla, que depende do mercado e da produção chinesa. Então, assim, imagina, você está pegando um cidadão que 2 ou 3 meses atrás não tinha nenhuma experiência militar, ele já está no governo, você está colocando um bilionário com muitos interesses na China, interesses financeiros, e também está mostrando como que os Estados Unidos, eventualmente, numa situação bélica, iria atacar o adversário. Ou seja, muita gente, mesmo conservadores, não estão entendendo isso. Pois é, Eric, Elon Musk já foi assunto aqui, né, nas nossas sextas-feiras há um tempo, já vem sendo, e a gente com certeza vai voltar a falar sobre ele, a ver os próximos capítulos dessa novela Elon Musk dentro do governo de Donald Trump. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso programa e até sexta-feira que vem. Até mais.